Pessoal, opa, tudo bem, pessoal? Aqui quem fala é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal Vargas Santos TV. Agora há pouquinho, quase agora mesmo, o Santos empatou 0 a 0 com o Fluminense lá no Rio de Janeiro, né? Santos, para ser bem honesto com vocês, pessoal, o Santos novamente não jogou bem, não. Mas eu acho que teve alguns pontos positivos, mas só do primeiro tempo, que não sustentou no segundo tempo. E a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse tipo de assunto. Vou pedir para vocês que se inscrevam no canal e ativem as notificações para receber vídeos toda semana. Toda semana, quando tem jogo do Santos, futebol masculino, feminino, eu estou soltando um vídeo aqui para vocês conferirem aqui no canal, tá bom? Então vamos lá, pessoal. O time do Santos hoje saiu com uma escalação, assim, eu até soltei no meu pré-jogo. Eu não sei se aconteceu alguma coisa, depois eu preciso dar uma verificada, me desculpem. A escalação, né? Que eu vou falar de novo, como que o Santos saiu jogando. Eu acho que eu errei né? Na verdade, entrou o Zanocelo no lugar do Lucas Braga, né? Então, o time do Santos, ele saiu jogando assim. Saiu jogando com o João Paulo, saiu jogando com o Madison. O miolo de zaga foi com 2 zagueiros, foi com uma linha de 4, né? Saiu jogando com o Maicon, saiu jogando com o Bauerman e o Lucas Pires. É outra coisa, né, pessoal? Aí no meio, o William Maranhão, o Rodrigo Fernandes, o Goulart, o Johan Julio, o Marcos Leonardo e o Zanocelo. Agora eu vou falar para vocês daquilo que eu entendi, até meio que surpreendentemente, eu entendi de uma maneira, eu achei que o Bustos, ele induziu o torcedor santista, a mídia santista de uma maneira, entender de uma forma, e na verdade o Santos conseguiu, pelo menos no primeiro tempo, eu digo no primeiro tempo, jogar da maneira que ele quis que jogasse, né? O Santos, ao contrário do que aconteceu na última partida, que foi aquele vexame total, o Santos, além de perder, jogou mal pra caramba, tendo como seus principais jogadores que estavam lá estreando, como o Maicon, como o próprio o Fernandes, o Pitbull Fernandes, depois teve ali o William Maranhão, tiveram atuações assim discretíssimas, com detalhe, assim, de boas jogadas, vamos dizer assim, do Pitbull Fernandes, que foi um dos melhores que jogou entre as estreias ali no time do Santos, né? Agora, jogando para o dia de hoje, né? Eu já achei que o time do Santos, inclusive através do Michael, o Michael jogou muito bem hoje. Quando ele joga, os jogadores jogam mal, a gente tem que vir aqui e pontuar aquilo que ele fez dentro da partida. Hoje, pelo aquilo que eu vi, do pouco que deu para assistir o time do Santos no primeiro tempo e depois no segundo tempo, que quase não deu para assistir nada, porque o Santos não fez absoluta nenhuma jogada, o Maicon cansou de tirar a bola de cabeça da área. Jogou muito bem, inclusive teve uma oportunidade que ele tirou do pé do Cano, num arremate que ele tentou fazer, o Maicon, na hora que ele foi chutar, ele meio que travou ali dentro da pequena área, e o Santos conseguiu se safar dessa situação, né? Com respeito ao João Paulo, a gente não pode nem falar. Eu vou fazer a análise da seguinte forma, porque não tem muitos dados para a gente falar a respeito do Santos no segundo tempo. Então, eu vou meio que começar a fazer análise de jogador a jogador, e aí eu vou colocando as situações que aconteceu dentro do jogo, tá certo, pessoal? O João Paulo, eu acredito que ele jogou bem, fez algumas defesas, inclusive teve umas lá que ele fez, como sempre tem feito, durante todo o jogo do Santos, né? Espalmando para a direita, espalmando para a esquerda, bola que ele fez a catada legal, com respeito a todo jogador de fato tem que fazer, saída de bola que ele sai com o braço aberto. Então não precisamos falar do João Paulo hoje, que realmente o João Paulo jogou bem. Lateral direita, totalmente diferente. Madison entrou, eu acho que no meu modo de ver deve ser titular, a respeito do que aconteceu no jogo passado com o Marcos Guilherme na lateral direita. Realmente o Madison é de ofício, o Madison tem dificuldades para marcação, mas hoje o esquema que o Santos jogou facilitou um pouco as descidas deles, inclusive as melhores jogadas do time do Santos saiu do pé dele.
né? O Maicon, já falei. O Bauerman também é exemplo, não como o Maicon, mas também jogou bem. Eu acredito que jogou bem pra caramba também. O Lucas Pires, diferenciado, diferente do último jogo que jogou Felipe Jonathan. Lucas Pires, nós sabemos que ele tem uma dificuldade para marcar, é bem verdade, mas às vezes que ele desceu para o ataque, com algumas exceções apenas que ele tocou errado, podemos falar que o time do Santos, o Lucas Pires, melhor dizendo, também eu acho que dentro desse pacote que o Santos apresentou hoje, acho que ele jogou legal. Né? Aí você tem o William Maranhão, peraí. William Maranhão, Pitbull Fernandes, Rodrigo Fernandes e o Goulart, juntamente com o Zanocelo. Esse meio de campo do Santos merece uma atenção especial. Primeiramente que imaginávamos que o William Maranhão, pelo menos foi assim que eu vi, pessoal. O William Maranhão, ele jogou na frente do Pitbull Fernandes. Na verdade, quem jogou de primeiro volante, pelo menos foi isso que eu vi em toda a partida, foi o Pitbull Fernandes, que tem mais possibilidade de bola de sair jogando do que ele. Isso não quer dizer que a partida dele foi ruim pra caramba. Certo? O Santos jogou com esses dois volantes, houve uma alteração. O Pitbull Fernandes jogou ali como primeiro volante. Depois ele ficou ali jogando mais ou menos ali na esquerda como segundo volante. O Goulart, por vezes, veio para marcar. Aliás, me parece que o Santos foi com uma proposta de jogar no contra-ataque. E aí que eu vou chegar nas outras situações. O Juan Júlio, eu acho que a estreia dele foi muito boa mesmo. Eu entendi que ora eu vi ele muito no meio de campo, ajudando o meio de campo do Santos. Ora eu via ele correndo atrás dos atacantes, ora eu vi ele correndo atrás dos zagueiros para tentar roubar a bola. E por vezes ele conseguiu. Aliás, o Marcos Leonardo, que dispensa a funcionalidade dele dentro do campo hoje, porque a bola praticamente não chegou nele. O Santos só chutou no jogo 3 vezes no gol, pessoal. É muito pouco. Muito pouco. Quando você vê muito jogador de ataque que tem a característica de fazer gol, que é o caso do Marcos Leonardo, voltar para poder ajudar no meio de campo do Santos, aí não dá. Aí o Vinícius Zanocelo também fechava ali no meio de campo. E por vezes eu vi que ele conseguiu fazer alguns arremates. O Santos, na verdade, pessoal, no primeiro tempo, conseguiu até roubar algumas bolas do Fluminense. O meio do campo do Fluminense deu algumas bolas de bandeja, alguns roubos ali no meio de campo. Eu lembro que o Juan Júlio roubou uma bola, o próprio Zanocelo roubou outra. Foram umas 3 bolas na sequência que o Santos roubou, armou o contra-ataque, mas não tinha poderio de arremate. Não teve aproximação do time do Santos, porque o Santos não tem aquele jogador cérebro que toca a bola, que deixa um jogador na cara do gol. O Santos não tem esse jogador. Tem jogadores de marcação, como é Pitbull Fernandes e como o William Maranhão. E aí você tem o Zanocelo, que também, por vezes, na hora que ele roubava a bola, não sabia muito para quem tocava. Isso não quer dizer que ele jogou mal. Dentro daquilo que o Santos jogou o primeiro tempo, eu vou ser bem sucinto. O primeiro tempo, o Santos deu para o gasto, né? Deu para o gasto. E aí, o que nós podemos falar a respeito desses momentos de transição que o Santos recebeu de bandeja de alguns contra-ataques e não arrematou? O Santos até teve oportunidade, se tivesse jogadores com um pouco mais de qualidade, jogadores que entregassem um pouquinho mais, mas quando acontecia isso, o Santos saía no contra-ataque e aí não dava match. O Santos não conseguia avançar. Na transmissão, inclusive, o Pedrinho, que foi o comentarista do jogo, ele falou muito isso. O time do Fluminense saiu jogando com 3 zagueiros. Era o David Braz, o Nino e o Manuel. Eles tinham uma liberdade muito grande para sair jogando. Pelo menos no primeiro tempo. O Santos não fazia o abate
sob pressão. Nas 3 ou 4 oportunidades que o Santos fez isso, que o Santos adiantou um pouco mais a marcação do meio de campo, através de Hélio Pitbull Fernandes, o William Maranhão, o Zanocelo e o próprio Ricardo Goulart, o Santos conseguiu roubar 3 bolas, mas o Santos não deu sequência na jogada. Esse foi o jogo do Santos no primeiro tempo. Foi o que deu para fazer e para falar até agora nesse jogo que aconteceu. Fora isso, o Fábio, que é o goleiro do Fluminense, ficou como espectador, tanto no primeiro tempo como no segundo tempo. O Santos não atacou, pessoal. Não temos o que falar do segundo tempo. O Santos veio com uma proposta, principalmente no segundo tempo. O Bustos começou a fazer algumas alterações. Chegou a hora que o Santos tinha o William Maranhão, teve Hélio Pitbull Fernandes, teve o próprio Sandri, que entrou no segundo tempo, e depois teve o Lucas Barbosa. O Santos estava com praticamente 4 jogadores ali jogando no meio de campo. Praticamente todos os volantes, com exceção do Lucas Barbosa, que caiu lá pela direita. Né? Eu vou falar um pouquinho mais das substituições, que foram praticamente todas no segundo tempo. E aí, eu queria conversar com vocês a respeito disso. Vamos lá, pessoal, vamos lá. Ver se dá para tirar alguma coisa do time do Santos hoje, que foi difícil, hein? Foi triste. Bom, nas substituições, a partir dos 22 minutos do segundo tempo, saiu o Goulart, que saiu cansado, pois a bola não ia, ele não resolvia quando a bola chegava nele. Algumas vezes ele até tocava de lado quando ele recebia de frente pro gol, mas não tinha sequência. O time do Santos muito moroso no toque de bola. Dificultou pro Santos, mas facilitou muito pro Fluminense. O Fluminense, por vezes, teve quase 20, 30% a mais de posse de bola do time do Santos. Isso eu estou falando do primeiro tempo, porque no segundo tempo só deu o Fluminense. O Santos só se defendeu. E aí, no segundo tempo, também saiu o Julio, né? Que, no meu modo de ver, ele jogou bem, para a entrada do Pirani, né? Que também não comprometeu, também não ajudou. O Marcos Leonardo saiu para a entrada do Lucas Barbosa, que eu acabei de falar desse jogador. O Zanocelo, que fez ali o 4º homem no meio de campo, saiu para a entrada do Sandri, que também entrou faltando poucos minutos, não deu para sentir o que ele poderia ou não fazer no time do Santos hoje. Porque o Santos está muito preocupado em marcar, e quando viu que o empate era um bom negócio, se fechou totalmente como uma ostra. Nenhum contra-ataque o Santos conseguiu armar mais, e só via ataque contra defesa. E o Fábio, a roupa dele, do goleiro do Fluminense, ele vai chegar, acho que nem banho ele vai tomar no vestiário, pessoal, porque ele não fez absolutamente nada. Foi um exímio espectador na partida. E aí o Madison saiu para a entrada do Paulada Velasquez, né? Jogando lá mais pela direita. Para vocês entenderem que o Santos não teve alguma oportunidade de fazer gol, com exceção de 2 jogadas que aconteceu ali pela lateral direita com o Madison começou a jogada. Teve uma que ele tocou para o Marcos Leonardo, que enfiou o Zanocelo pelas extremidades, que acabou cruzando para trás, mas não houve êxito nesse tipo de jogada. A segunda jogada do time do Santos também foi com o Zanocelo, só que foi uma jogada que também começou com o Madison, que tocou para o Goulart, que tocou de primeira ali no meio de campo. O William Maranhão tocou pro próprio Zanocelo, que ele foi na linha de fundo e cruzou meio entre a trave, e na verdade ele chutou pro gol, né? E o Fábio acabou fazendo defesa. Eu acho que foi só isso, pessoal. E aí foi pro escanteio. O Santos não fez absolutamente nada. Difícil. Muito difícil. Pelo menos o Santos não perdeu. Aí você vai falar, nossa, mas é muito pouco pro time do Santos. O Santos, que muito se foi falado de intensidade. Acredito que o Santos cansou porque no primeiro tempo marcou demais, jogou no contra-ataque, mas não tinha poderio ofensivo. O Santos não tem aquele jogador, aquele meia, que faz a bola chegar facilmente ali para o sistema de ataque do time do Santos, e assim fica complicado. Hoje, eu acredito que o time do Santos
empate foi um bom resultado diante daquilo que o Santos jogou. A torcida pode ficar pé da vida, pode não gostar, mas diante do futebol que o Santos apresentou, eu acho que foi de bom tamanho. O Santos tem uma partida agora quarta-feira, já pela Sul-Americana, né? O jogo pela Sul-Americana. E o Santos, vamos ver se o Santos vai ganhar esse jogo, né? Santos que saiu numa chave ali com o La Calera, saiu com o Banfield, né? E o Universidade Católica, não do Chile, né? O Santos vai jogar com outra Universidade Católica. O Santos vai jogar com outra. E eu entendo que o Santos, a tendência é melhorar. Essa é a minha opinião. A tendência é melhorar. Mas me parece que o Santos está um pouco desconfiado, né, das coisas que vai fazendo. É como se você tivesse a capacidade, porque os jogadores do Santos, pessoal, não é de mal a ruim do que os outros jogadores, pelo que eu tenho visto aí, estão jogando. O Santos precisa de um pouco mais de confiança, precisa encaixar as peças. Mas, principalmente, tem um jogador que está faltando muito no meio de campo do Santos, que não existe. O Fabian Bustos não tem esse jogador. Tá? É um sistema de marcação muito forte. Jogador que não tem intensidade com esse treinador não joga. Mas o Santos está pecando muito na criação. O Santos não tem nenhum jogador que faça ali a diferença. Pelo menos um jogador mais técnico. É tudo brucutu. Você tem o William Maranhão, que é canhoto, mas chega junto nos jogadores. Você tem o El Pitbull Fernandes também. É um jogador que tem um pouco mais de saída do que o William Maranhão, mas que surpreendeu hoje, porque o William Maranhão jogou na frente do El Pitbull Fernandes. Você tem o Zanocelo, que armou alguns contra-ataques, mas não tinha ninguém para se aproximar e ele tocar a bola para fazer uma tabela na frente do gol. Não tem. E aí o que acontece? Os jogadores que estão na frente, que é o caso do Ricardo Goulart, o coitado do Angulo, que estreou hoje, é como se ele não tivesse entrado, porque foi muito mal também, né? Na verdade ele não jogou, né? Não dá pra gente fazer uma análise desse jogador. Eu acho que foi isso que deu para falar, foi isso que deu para ver dentro da partida do Santos hoje. Santos não jogou bem, mas espero que quarta-feira, contra a Universidade Católica, não do Chile, o Santos tenha umas jogadas um pouquinho melhores. Santos, eu acho que ele acertou nesse sistema tático, com exceção de alguns jogadores que eu acho que não entrou no jogo. A estreia, por exemplo, do Julio, como eu já falei, eu acho que ele foi muito bem. Saiu porque estava cansado. O Maicon, diferentemente do que aconteceu no jogo passado, ele jogou demais. Tirou muitas bolas de cabeça, vai dormir com a cabeça inchada hoje. Não porque perdeu, mas porque tirou muitas bolas de cabeça, evitou gols. E, só para você ter uma ideia, até onde eu contei, só no primeiro tempo, o Fluminense fez mais ou menos 12 arremates. Dentre eles, só o Cano fez 7 finalizações. Ele fez finalizações chutando de fora da área, ele fez finalização chutando de chapa, ele fez finalização dentro da pequena área, virando rápido e batendo e o João Paulo pegando. Ele fez finalização de cabeça, cabeceando no chão, o João Paulo pegando. Então, o homem da partida, que depois também cansou e saiu no primeiro tempo de finalizações, foi o Cano. Você pode falar o seguinte, que ele não é um exímio jogador técnico, mas toda a bola se passa no sistema de ataque por ele. E o Santos levou várias bolas, inclusive no segundo tempo levou bola na trave, o chute do Fred, que o Fred entrou no segundo tempo. Fred que vai parar a carreira esse ano, né, pessoal? O contrato dele é até o meio desse ano, então pela transmissão me parece que são os últimos jogos dele, mas ele entrou e conseguiu chutar uma bola na trave. O João Paulo já estava vendido no lance. Tá bom, pessoal? Deixa eu me apresentar de novo, meu nome é Vargas Joaquim, seja muito bem-vindo ao meu canal, Vargas Santos TV. Não teve muito o que falar do Santos hoje, eu peço desculpa ao torcedor. Se vocês viram uma coisa totalmente diferente daquilo que eu vi, por favor, comente aqui, faça os seus comentários, fale, dê a sua opinião daquilo que você entende que você viu o jogo do Santos hoje. Se vocês foram nos melhores momentos num canal do YouTube, coloca lá.
melhores momentos de Fluminense do Rio versus Santos. Você vai ver que eu estou falando a verdade, tá bom? Mas coloca aqui o seu comentário. Fica na paz, fica com Deus. E até breve. Tchau, pessoal. Um abraço. Tchau.